Posso ir? Olá, irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas. Esse é o Pão das Três. Eu sou o pastor Júnior Martins. Para os amigos também que nos acompanham e não me conhecem, nós temos aí, desde que começou toda essa crise aí do coronavírus, diariamente entrado aí às três da tarde, com exceção da quarta-feira e também do domingo, porque são dias que nós temos cultos aí transmitidos pelo YouTube, proporcionando para os irmãos aí esse momento de alegria, de comunhão e de contato com os pastores da igreja também. Hoje é uma sexta-feira bastante especial. Na verdade é a primeira vez aí, em muitos anos já de ministério que eu tenho a oportunidade de entrar às 3 da tarde para a realização de um culto de Páscoa. E esse horário das 3 da tarde, a gente sabe biblicamente, sabe pela história, que é um horário bastante importante dentro da história do cristianismo. E a gente vai citar isso aí um pouquinho mais depois da nossa leitura bíblica e também nos comentários que nós vamos fazer. Estamos aí comemorando, entrando aí, foi a semana de Páscoa, já começou. Hoje nós celebramos, né, parece uma coisa um pouco ambígua, celebrar uma morte, celebrar um sacrifício, mas porque nós já sabemos que Jesus ressuscitou e sabemos também tudo que a morte de Jesus Cristo representa para nós em termos de perdão dos nossos pecados, porque Ele é o Cordeiro de Deus, imaculado, puro, limpo, santo, que foi entregue por nós pelos nossos pecados. Quero convidar você a estar com a gente aí nesses próximos minutos, aí, na próxima meia hora, talvez 40 minutos, para nós falarmos um pouco da Páscoa, falarmos um pouco dessa celebração. Antes da nossa primeira oração, eu queria pedir a você que já está nos acompanhando aí por essa live, para compartilhar esse link, né, o link da nossa transmissão, nos grupos da igreja, e também compartilhar até dentro da sua própria página, do seu próprio perfil do Facebook, para que mais pessoas possam nos acompanhar ao vivo, tá bom? Alguns irmãos às vezes têm dificuldade para entrar na página, para localizar, e quando você compartilha o link dentro do grupo, ele clica lá direto, já vai direto para a página, já vai direto para a nossa live, tá bom? Então faz esse favorzinho aí para a gente e nos acompanhe em espírito de oração, buscando juntos aí a presença do Senhor nessa sexta-feira, que é uma sexta-feira tão importante, tão especial, tá bom? Quero convidar você a fechar os seus olhos aí onde você está, curvar a sua cabeça e juntos orarmos aí nesse culto, no Pão das Três que já teve início, tá bom? Vamos lá? Pai, nós te damos graças, ó Deus, por estarmos mais uma vez, ó Pai, reunidos de forma virtual, para buscarmos, ó Deus, a Tua presença e também compartilharmos a Tua palavra e também cantarmos louvores, ó Pai, ao Teu santo nome. Hoje é um dia especial, ó Pai, para cada um de nós, porque é o dia, ó Deus, em que nos lembramos da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, a morte que nos trouxe vida, que afastou de nós o pecado, as maldições, a morte que nos trouxe vida. Te louvamos, ó Deus, porque isso, ó Deus, representa algo muito importante, ó Deus, para cada um de nós. Agradecemos, ó Deus, por ter enviado o seu Filho para morrer por nós, para que ao crer, ó Deus, pudéssemos ter a vida eterna. Nós nos alegramos, ó Pai, na Tua presença, nos alegramos no Senhor nessa tarde. Queremos, ó Deus, ter no nosso coração, nas nossas mentes, ó Deus, pela fé, o entendimento, a compreensão, ó Pai, de tudo que este dia representa. Daqui até o domingo, ó Pai, quando celebraremos também a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse evento, ó Pai, que marcou a história, marcou a vida e marca, ó Deus, a vida de todos que creem no Senhor. Fique conosco, ó Pai, durante essa transmissão, abençoando a vida daqueles que já estão conosco, nos assistindo ao vivo, daqueles, ó Deus, que verão esse vídeo também no decorrer do dia, no decorrer dos dias, ó Deus, que se passam, que possam ser, ó Deus, também guardados e abençoados. Eu oro pela vida daqueles, ó Pai, que ainda não chegaram à compreensão, ó Pai, da necessidade de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Que nesses dias, ó Deus, possam ouvir, ó Deus, a Tua palavra, possam compreendê-la, e que Teu Espírito Santo, ó Deus, possa agir, ó Deus, em seus corações. Muito obrigado,
nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. É isso aí. Quero convidar você que tem o seu cantor cristão, ou você que conhece, a gente vai cantar mais um hino aí bastante conhecido dos irmãos, eu sei que muita gente sabe de cor, o hino do cantor cristão, o 123. Muitas vezes nós cantamos esse hino na ceia, e é bastante apropriado cantar na ceia. Aliás, esse hino é apropriado cantar em qualquer dia, em qualquer circunstância, mas eu acredito que ele tem um sabor diferenciado, né? Um sabor especial na Páscoa, porque fala do Cordeiro que foi morto na cruz por nós, e a sua morte nos trouxe salvação e nos purificou dos nossos pecados. Então eu gostaria que você cantasse comigo então o hino 123 do cantor cristão, tá bom? Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis esse sangue lavados com roupas que dão salvação. Remidos que perante seu Deus hoje estão, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alto que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alto que a neve serei. Esse é o hino 123 do nosso cantor cristão, e que diz alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Lá no final, quase no finalzinho de Apocalipse, quase no final da nossa história, quando nós estivermos na presença de Jesus, não é? Já está revelado que aqueles que estarão diante do Cordeiro, vestidos lá de branco, são aqueles que terão lavado as suas vestes no sangue do Cordeiro. É uma mensagem simbólica dizendo que são as pessoas que foram lavadas e cobertas pelo sangue de Jesus e tiveram as suas vidas purificadas. A Bíblia diz que ninguém pode dizer que não tem pecado, o único que não teve pecado foi Jesus.
Se nós dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos. Mas toda vez que pecamos, nós podemos confessar diante de Deus os nossos pecados e Ele nos purifica de toda iniquidade, de toda imundície, de toda sujeira. Portanto, nós somos essas pessoas que confiam em Jesus e no poder de Jesus, no poder que Jesus tem para purificar os nossos pecados. Hoje, talvez eu gaste um pouquinho mais de tempo do que eu gastei na ministração da palavra nos outros dias. Eu trouxe um roteiro porque o que eu quero trazer para vocês nessa tarde é um pouquinho mais entranhado, um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais cheio de detalhes, porque eu quero, junto com vocês, reviver um pouquinho do último dia ou das últimas horas de Jesus e trazer um pouquinho desse significado, um pouco mais dessa história tão importante para a nossa vida. Eu quero ler uma passagem que se encontra no Evangelho de Mateus, ou no Evangelho de Jesus Cristo segundo o apóstolo Mateus, o capítulo 27, e eu quero ler com você os versículos de 46 a 50. Na verdade, um trecho das Escrituras que eu confesso aos irmãos que muitas vezes quando eu leio ainda me emociono bastante. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 27, os versos de 46 a 50. E ele diz assim: E perto da hora nona, que é às 3 da tarde, por isso que eu falei que esse horário é um horário tão importante, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e, embebendo-a em vinagre e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. E os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E foi naquele momento, então, em que ele partiu e que ele entregou a sua vida por nós, levando sobre si todos os nossos pecados. Hoje é sexta-feira e é feriado, né, no Brasil e em muitos lugares do mundo, exatamente por causa da Páscoa. Não é exatamente um dia de muitas comemorações, porque os fatos de milênios atrás foram fatos muito tristes, né, por causa da morte de um inocente. Mas não são fatos que devem sair da nossa lembrança por causa da sua dureza, porque o castigo, né, que estava sobre Jesus é o castigo que nos traz a paz. É o dia que Jesus foi levado à cruz para que o homem pudesse se reconciliar com Deus. Aquele dia poderia jamais ter acontecido. Por que tanta crueldade? Por que tantas mentiras? Por que ninguém defendeu-se, já que ele era justo, ele era inocente? Onde estava aquela multidão que o aclamara rei no domingo anterior? Como ele foi capaz de suportar tantas afrontas, tanta dor física e tanto sofrimento? No que é para nós hoje a madrugada, por volta da 1h30 da manhã, Jesus estava com seus discípulos que, à exceção de Judas, nada sabia do que aconteceria nos próximos minutos. 2 horas antes, Jesus orava intensamente, se preparando para o que viria naquele dia seguinte, que seria algo terrível. Com um beijo, o beijo de Judas, Jesus é entregue. Ele é levado até um primeiro tribunal condenatório que já estava estabelecido, com sentença escrita naqueles corações duros e determinados a julgar Jesus. Não há argumentos, verdades, testemunhas e nem mesmo inconsistências da acusação que pudessem ser capazes de livrá-lo. Anás, que já não era mais o sumo sacerdote, recebe Jesus em sua casa, enquanto o sumo sacerdote em atividade, Caifás, consegue reunir o sinédrio na madrugada. Era Páscoa e na madrugada o sinédrio não funcionava. Deveriam sempre operar à luz do dia, como convém aos tribunais. Mas mesmo assim se reúnem sem maiores sacrifícios ou dificuldades ou demora para condenar Jesus. E esse é o primeiro julgamento. A raiva contra Jesus é tanta que ele não é poupado nem mesmo fisicamente. Bateram no seu rosto e ele não tinha dito nada de errado.
ele só dizia a verdade. Aqueles homens eram covardes. Já na casa de Caifás, Jesus passa pelo segundo julgamento, onde começa a sangrar. Já são entre 3 e 5 horas da manhã, a zombaria começa e um circo de gestos e mentiras está armado. Gritaria, inconformidade, falatórios. As palavras de Jesus são distorcidas, mais uma vez, enquanto ele também é acusado de ser blasfemo ao falar a verdade, porque ele dizia que era Deus. Entre as 5 e as 6 da manhã, já no comecinho da manhã, Jesus passa pelo terceiro julgamento, um conselho entre líderes religiosos e anciãos do povo, e sai a decisão, pedir ao governo romano para matá-lo, e ele é levado até Pilatos. Muito rapidamente, entre as 6 e as 7 da manhã, Jesus passa pelo quarto julgamento diante de Pilatos, que afirma não ter encontrado nada de errado nele. O remorso de Judas, nesse momento, o leva ao suicídio. Pilatos sabia que Jesus fora entregue por inveja. Sua esposa tentou avisá-lo daquela injustiça, sofrera por ele em sonhos, mas a pressão do povo foi maior. A injustiça se aprofunda ao ponto de escolherem Barrabás e não Jesus para ser solto naquele dia, como era costume dos romanos durante a festa da Páscoa. Pilatos tentou usar esta manobra, mas foi covarde e mal sucedido. A pergunta crucial de Pilatos só serviu para piorar as coisas. Que farei então de Jesus chamado Cristo? E a multidão a uma voz gritava, crucifica-o. Jesus é encaminhado para Herodes, mas não antes de ser açoitado mais uma vez. Nesse momento a tortura já está configurada e se torna cada vez mais lancinante. As dores já começam a se tornar insuportáveis. Tudo acontece a uma velocidade impressionante. Pouco mais de meia hora depois, e ainda são 7 ou 7:30 da manhã, Jesus passa pelo quinto julgamento diante de Herodes, Antipas, filho de Herodes o Grande, que tinha jurisdição sobre a Galileia. Nesse caso, Jesus se recusa a responder qualquer questão e é devolvido rapidamente a Pilatos. Um silêncio que é eloquente. Herodes esperava ver algum sinal e Jesus lhe negou até mesmo as palavras. As humilhações agora são por meio das palavras de Herodes e dos que estavam ali com ele, palavras que a Bíblia não traz em detalhes. Colocam-lhe um manto cheio de aparatos, mostra-te rei, figura desprezível. Não dando ocasião para os gracejos e para as zombarias, Herodes se cansou rapidamente de Jesus e o devolveu para Pilatos. Pilatos e Herodes, por causa deste mal, reconciliaram-se, como convém aos ímpios, quando a questão é calar a verdade. Jesus retorna para Pilatos e ainda são apenas 8 ou 8:30 da manhã e passa por um sexto julgamento. Pilatos tenta repetidamente libertar Jesus, mas sem a coragem e o pulso suficiente, se sente pressionado por todos. 3 vezes tentou argumentar sobre a inocência de Jesus, mas quanto mais ele falava, mais a multidão se enfurecia. Jesus é torturado fisicamente para satisfazer os líderes judeus, com o intuito de demovê-los daquela decisão tão cruel, mas eles exigem de forma crescente a sua crucificação. E Pilatos então cede à pressão, definitivamente Jesus é condenado. Justiça seja feita, é bom dizer que algumas mulheres lamentavam aquilo que viam à medida que acompanhavam aquele cortejo pré-fúnebre. O lamento por aquele que ainda vivo seria morto. Jesus ainda profetiza e não faz caso de si mesmo, diz aquelas mulheres, chorem por vocês mesmas, chorem por seus filhos. Os soldados de Pilatos pegam Jesus no tribunal, o pretório, e se divertem um pouco com ele, torturando-o e colocando uma coroa de espinhos na sua cabeça. São pouco mais de 8:30 da manhã, Jesus é profundamente humilhado mais uma vez. Aqui vale reproduzir as palavras de Mateus que mostram a dramaticidade daqueles momentos. Despindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, em sua mão uma cana direita, uma cana, e ajoelhando diante dele, escarneciam, dizendo, salve rei de judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana, batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Jesus, saindo dali, é forçado a carregar a própria cruz,
ou seja, carregar um objeto que o levaria à morte. Simão, o sirineu, se por privilégio ou por maldição, cada um que julgue, é obrigado a carregar a cruz para Jesus. A distância percorrida por Jesus é de cerca de 600 metros, mas pode parecer muito mais para alguém que já está bastante ferido e ciente da sua morte. Ainda antes de ser crucificado, lhe deram vinho misturado com fel. Os evangelistas, eles não descrevem com detalhes a forma como Jesus foi crucificado. Seus contemporâneos sabiam exatamente como acontecia. Bastava afirmar, como fizeram os evangelistas, e o crucificaram. Nem mesmo nós precisamos necessariamente desses detalhes, mas sabemos que são muito cruéis. Agora Jesus está entre dois ladrões e ainda tem tempo para perdoar aquele que se arrepende. Tudo isso entre as 9 da manhã e o meio-dia. Jesus ainda está a cerca de 3 horas de profunda agonia. Ele está enfraquecido, sofrendo dores terríveis, sangrando, sentindo o peso do próprio corpo e vivendo a mais profunda vergonha. As próximas 3 horas representam uma eternidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Uma escuridão tomará conta daquele lugar ao meio-dia, e durante 3 horas essa escuridão reinará. O sol em seu auge não foi capaz de iluminar um dia tão terrível. Por volta das 15 horas ou das 3 da tarde, ainda em treva diurna, o véu se rasga. Jesus entrega o seu espírito. O centurião glorifica a Deus. A multidão se arrepende. As mulheres o observam tristemente de longe e ele diz: está consumado. Seu lado foi furado, mas as suas pernas não foram quebradas. Não era mais necessário torturar, ele estava morto. Ainda antes das 18 horas, tudo deve ser feito de forma rápida, porque começaria o sábado. José de Arimateia pede o corpo de Jesus e ele mesmo o retira da cruz, leva para um sepulcro que ninguém usara. As mulheres, em um ato de cuidado e de adoração, preparam aromas e bálsamos para o corpo do Mestre. São 18 horas, começa o sábado e é um silêncio em toda a criação. Um dia desses, irmãos, deve nos lembrar das nossas tristezas, das nossas falhas e também dos nossos pecados. Estar na igreja, ter amigos cristãos e hábitos religiosos não nos fazem cristãos de verdade, porque precisamos compreender o que aquele dia representou e representa para a nossa salvação. Do mesmo modo que aquela multidão ela foi levada a comportamentos diametralmente opostos em apenas uma semana, podemos ser levados por vento de doutrinas e ideias destruidoras que também podem nos colocar muito distantes da vontade de Deus. Podemos nos encontrar lutando contra Deus, sermos conduzidos pela multidão e pelo pensamento fragmentado e vendido ao pecado que há nesse mundo e que é sempre perigoso. O porquê e como Jesus fez tudo aquilo é importante para a nossa compreensão e para a compreensão da vida espiritual e para o nosso relacionamento com Ele. Aquele dia era o nosso dia, é o nosso dia, aquele castigo era o nosso ou é o nosso. E assim como aquela cruz, merecíamos tudo aquilo. Um justo morreu por mim, morreu por você, morreu por nós. E recebeu sobre si os pecados de cada um de nós. Pouco importa ouvir verdades eternas o tempo todo, se elas não tocam mais os nossos corações e nem transformam as nossas vidas. Mas é sempre bom revisitar constantemente aquele dia e manter a nossa lamparina, a nossa lâmpada acesa, e que haja luz agora nos nossos corações. Nós também não nos damos conta do quanto nós discordamos de Deus ao agir e pensar de forma diferente da sua vontade, negando os fatos. Colhemos o mal que plantamos e mesmo assim nos justificamos. Não podemos perder o prazer pela verdade, ainda que ela seja dura, e nem pela santidade, aquela conquistada pelo sangue de Jesus. Não há acordo entre as trevas e a luz, e não podemos viver uma vida negociando entre verdade e mentira. O silêncio diante de Jesus diante de Herodes é eloquente, porque ele não jogou pérolas aos porcos naquele dia e nem barateou a verdade e nem a sua graça. Boa parte de nós estaremos reunidos em família bem reduzida e aproveitando bem esse feriado.
Que tal a gente parar um instante para pensar naqueles dias? Que tal um momento de oração para agradecermos o livramento que aquele dia nos traz? Que tal nós nos comprometermos a também carregarmos a nossa cruz dia após dia e seguirmos Jesus? Que tal? A alegria humana, distante da palavra e da vontade de Deus, produz morte. Mas a tristeza, segundo a vontade de Deus, opera a vida. Sua graça está plenamente sobre nós por meio de todo aquele sofrimento. Hoje é sexta-feira. Há poucos milênios atrás, no momento desse, Jesus Cristo entregava a vida dele por mim e por você. E hoje, com o coração aberto, nós estamos aqui celebrando aquele dia. Um dia duro, viu aqui tantos julgamentos, tantas coisas terríveis aconteceram naquele dia. Mas é o castigo que nos traz a paz. Mais uma vez, eu quero convidar você a orar comigo nesse momento, entregando essa palavra e meditando nessa palavra que nós acabamos de ler e acabamos de refletir. Vamos orar? Pai, nós queremos, nesse momento, estando, ó Pai, na Tua presença, buscando ao Senhor, e sabendo que o Senhor é Deus sobre toda a terra e Criador de tudo que existe, que o Senhor é o Salvador de cada um de nós, que o Senhor enviou o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tu és o Deus que, ó Deus, proporcionou há cerca de 2 milênios atrás aquele momento tão trágico e tão terrível, mas um momento que nos traz a salvação, porque foi a vitória, Pai, do Senhor Jesus Cristo sobre o pecado. Hoje, ó Deus, é a Páscoa, celebramos, ó Deus, em algum sentido, a morte de nosso Senhor Jesus Cristo por causa de tudo que ela representa. Sabemos já da sua ressurreição, que também nos promove a ressurreição, mas hoje nos colocamos, ó Deus, de uma forma especial, com os nossos corações, ó Deus, de alguma maneira constrangidos, com os nossos corações de alguma maneira apertados, ó Pai, diante do Senhor, para pedir, ó Pai, ao Senhor, perdão pelos nossos pecados e perdão, ó Deus, pelas nossas faltas. Te agradecemos porque o sangue de Jesus Cristo nos cobre, nos purificando e também lavando as nossas vestes. Mas rogamos, ó Deus, que o Senhor continue trabalhando, ó Pai, em nossas vidas, nos mostrando, ó Deus, o caminho da verdade, nos mostrando o caminho da luz, cuidando dos nossos corações, cuidando dos nossos pensamentos, cuidando da maneira, ó Pai, como lidamos com o nosso dia, dos desejos que tomam conta do nosso coração e nos transformando. Hoje o que te pedimos, ó Pai, é pureza. Hoje o que te pedimos, ó Pai, é o perdão dos nossos pecados. Hoje o que pedimos ao Senhor é que nos ajude a andar, ó Deus, num caminho de santidade, porque, ó Deus, foi isso, foram os nossos pecados que foram pagos na cruz naquele dia. Nos dá também, ó Deus, pelo menos um pouco, ó Pai, da dimensão desse dia tão grandioso, desse dia tão terrível, desse dia tão importante, em que o nosso Senhor Jesus Cristo entregou a sua vida por nós. Continue conosco, continue com a nossa igreja, com as pessoas que nos ouvem, e nessa tarde nos faz meditar de maneira especial e durante todo esse final de semana na morte e na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa oração, no nome dele. Amém. Amém. Eu queria cantar mais uma música. Eu não sei se os irmãos conhecem. Eu sei que não é uma música nova, mas ela é uma música muito, eu acredito que seja bastante apropriada, porque ela cita muitas passagens da Bíblia. Ela começa citando Isaías 53, e depois nós temos aí várias referências aos evangelhos, a outras passagens, a cartas e até mesmo ao Apocalipse, e todas elas fazendo uma referência à morte de Jesus Cristo para perdoar os nossos pecados, tá bom? Essa música, se eu não me engano, ela se chama Pão da Vida, tá? Há diversas versões aí dessa música. Eu vou tentar cantar a minha aqui, vocês me acompanhem, prestando sobretudo aí atenção
na letra, porque são referências bíblicas muito importantes para o nosso coração, tá bom? Cristo levou sobre si as nossas dores, Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida, Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Jesus, Deus Emanuel, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida e o que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe a adoração. É isso aí. Como eu disse, uma música, uma canção com várias referências bíblicas. A gente poderia cantar mais um pouco, repetir, mas eu quero ler pelo menos essa parte do refrão que diz assim: Jesus, pão da vida, Ele é o pão da vida. Jesus, luz do mundo, Ele é a luz do mundo. Ele é o príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade e amor. Jesus é Deus Emanuel, Jesus é o Santo dos Santos, Ele é a árvore da vida, Ele é o rio que brota do trono de Deus, Ele é a alegria profunda no nosso coração e Ele merece todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. E é por isso que nós estamos aqui nessa live, é por isso que nós nos reunimos nessa tarde para celebrarmos a vida e celebrarmos também o sacrifício de Jesus Cristo que nos traz a paz. Essa é a verdadeira Páscoa. Isso foi um pouco do que aconteceu naquele dia. Essa é a mensagem que nós da Igreja Batista em Vila das Belezas gostaríamos de deixar para o seu coração no Pão das Três, dessa sexta-feira, dia 10 de abril, o dia em que celebramos a morte, o dia em que celebramos o dia em que Jesus Cristo nos entregou a vida para nos salvar e nos purificar de todo o pecado. Eu quero orar mais uma vez, já me despedindo dos irmãos, lembrando os irmãos que amanhã é sábado, amanhã às 3 da tarde nós teremos live novamente com o pastor Márcio Sarrafi, e nós estamos aí, apesar de distantes, vivendo intensamente e espiritualmente esse espírito de Páscoa, de celebração por tudo o que Deus fez por nós, por tudo o que Cristo fez por nós na cruz. Vamos orar? Pai, te agradecemos, ó Deus, e celebramos, ó Pai, com os nossos corações, ó Pai, com a nossa alma, com o nosso espírito, a grande salvação que veio a nós pelo sacrifício do Teu Filho Jesus Cristo. Nos ajuda, ó Deus, a termos nesse final de semana um banquete, ó Pai, não material, não de mesas fartas, ainda que isso seja também importante, mostre, ó Deus, a Tua graça e o Teu cuidado, mas acima de tudo, nos dê, ó Pai, nesse final de semana um banquete espiritual, um banquete na Tua presença, nos ajudando
a nos aprofundarmos um pouco mais, ó Deus, nesses mistérios e nessas coisas tão grandiosas que o Senhor, ó Pai, fez por nós e por meio do Teu Filho Jesus na cruz. Cuida das nossas vidas, cuida dos nossos corações, da nossa igreja, dos nossos familiares, cuida dos nossos amigos e que, acima de tudo, ó Pai, Jesus seja celebrado, ó Deus, pregado, lembrado, adorado durante esse final de semana. Essa é a nossa oração, ó Pai, que te fazemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos e boa Páscoa.